Curso Sempre. Inteligência em concursos. Vamos resolver então esses exercícios bem tranquilo, bem sossegados, porque agora chegou a hora da revisão em tudo que nós vimos até agora, né? Tranquilo? Então vamos lá. Questão 1. Entre os elementos da cultura organizacional, encontra-se a forma como as pessoas se vestem no ambiente de trabalho. Perceba que é aquilo que eu conversei, né? Tá vendo? Então, com certeza, a forma como as pessoas se vestem no ambiente de trabalho é um elemento da cultura organizacional, tá? E não esqueça daquele detalhezinho que eu falei. Cultura não significa algo sofisticado, né? Que é aquela visão antiga de cultura seria ópera, balé, teatro, né? Não, não é por aí, tá? O conceito de cultura moderno é qualquer forma de manifestação diferenciada de alguma coisa, tá? Então, roupa é cultura. Tranquilo isso aí. Mesmo quando não existe um código de vestuário específico, os membros da organização tendem a se vestir de forma similar, refletindo a cultura do vestuário. Concordam com isso? Tem algumas empresas que têm orientações de como a gente deve se vestir. Mas se você entra em algum lugar, não tem uniforme e não tem nenhuma orientação, o que é que se faz? Você vai de acordo com o que os outros estão fazendo, né? Lógico, você não vai querer ser diferente. Tranquilo? Então, você vai pescando, né? Bem, a que elemento da cultura organizacional se refere esse comentário? Letra B, símbolo, tá? Símbolo, ok? Tranquilo? Mas vamos ver quais as alternativas que você tinha. Ritual. Opa, vestir uma roupa não é um ritual. Concordam? Valor. Aí você podia buscar aqueles valores compartilhados. Opa, se vestir não é um valor compartilhado. Concorda? Então, valor não é. Qual outra alternativa que você tinha? Você tinha norma. Opa, ele está dizendo ali no texto que não tem nada escrito. Se não tem nada escrito, não é uma norma. Certo? E política. Política também é uma coisa que vem uma orientação. Ele está dizendo no texto que não tem orientação. Tá? Então, a alternativa correta, letra B de bola. Mas isso não falou aqui, né? O quê? Símbolo na mochila. Mas aí é que está o detalhe, propositalmente. Propositalmente, por quê? Porque por mais que eu vá a fundo... Não, eu não falei. Não, eu falei que era um artefato, lembra? Tá? Artefato, o símbolo, é uma coisa concreta. Até falei da logomarca da Volkswagen. Então, a roupa é um aspecto visual. E propositalmente eu não falei símbolo, porque uma coisa que vocês vão encontrar na prova são palavras diferentes, cara. Você vai querer entrar com um recurso em cima disso? Não. Numa questão de múltipla escolha como essa, você vai escolher a menos errada. Né? Na dúvida, você escolhe a menos errada. A menos errada aí é símbolo. Tem esse macete, né? Não chute. Tente achar a menos errada. Daí você de repente até vai chutar, mas vai chutar com uma margem de 50%. Beleza? O cara não pode chutar direto. Você vai eliminar aquelas que você tem certeza que não é. Aí fica duas, você chuta naquelas duas. Aí tem que se benzer, né? Aí tem que levar... Cara, aí tem que levar uns dentinhos de alho no bolso, pô. Será que é bom que eu vou levar? Pode levar que funciona. Bom, 2. Conhece a simpatia do alho? Não. Não falei isso pra vocês? Não falou, professor. Por isso que eu não passei. Então é o seguinte, ó. Isso é importante, ó. Isso é cultura também. Isso aqui que eu vou falar pra vocês é cultura familiar, tá? Quando eu era criancinha, desde que eu era criancinha, a minha mãe chegava e dizia, Milton, você vai fazer prova amanhã? Vou. Aí eu levantava de manhã, tinha 3 dentinhos de alho do lado da minha xícara, tá? E eu pegava os 3 dentinhos de alho e punha no bolso, sabia? Já tinha me ensinado isso, tá? Era uma simpatia.
Simpatia hoje está fora de moda, né? Vocês não usam mais esse termo, né? Antigamente, simpatia existia beça, né? Hã? É. Aí, não, daí não, daí aí é simpatia para vampiro, pô. É só 3 dentinhos, tem que ser discreto. Daí o que acontecia? Eu chegava na prova e tinha uma questão que eu não sabia, eu punha a mão no alho, dava uma espremidinha, dava uma cheiradinha no alho e eu acertava a questão. Menina, eu tô falando isso para você. Olha aí, ó, eu tô velho aqui, tô no mercado. Eu fiz uma prova aí, a questão de 2 anos atrás, usei alho ainda. Lógico, por que não? Minha mãe me falou, funciona. Simpatia, menina. Pergunta aí para um monte de alunos aí se eles já... Não alunos, pessoas que já trabalham por aí. Pergunta se eles não levaram um dentinho de alho para fazer a prova. Aí passar. Não, é verdade, mano. Não, é verdade. Então, já tem um monte de gente dando depoimento também. Gente, é simples. Onde é que está escrito que não pode levar 3 dentinhos de alho? Agora não pode se levar Se levar o... Aí o cara não vai deixar você entrar, né, bicho? Tem que ser discreto. Sério? Isso aí é para você chutar certo. Tem que esmagar um pouquinho, então. Não, você leva ele, você vai esmagando com o uso, entendeu? Bom, gente, uma simpatia. Quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, não tem problema, vá sem. Depois se você não passar, não diga que eu não avisei, né? Pô, claro, mano. Vamos para a segunda. Desde que assumiu o cargo, o vice-presidente para assuntos internos tem buscado modificar a cultura apática e reativa do banco. Isso aqui é uma questão do Banco do Brasil, tá vendo? Observe aqui o seguinte, ó. O que você tem aqui? O vice-presidente, que então representa a empresa, ele cismou que ele tem que mexer na cultura, tá vendo? Então tá certo dizer que a empresa também dá seus pitacos aí. No entanto, para sua surpresa, tem encontrado muitas resistências organizacionais e individuais às suas medidas de mudança cultural. E é normal isso, tá? O pessoal não quer sair da sua zona de conforto. Sobre a resistência à mudança, analise as afirmativas a seguir. Bom, a alternativa correta é a letra B, tá? Está corretas apenas a alternativa 2. Então vamos ver a correta primeiro? A resistência à mudança é, em certa medida, positiva, pois permite que as organizações mantenham um grau de estabilidade e previsibilidade. Olha que redação fantástica, está certíssimo isso aqui. Ele não está dizendo que a resistência à mudança é sempre positiva. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que o vice-presidente aí recém assumiu o cargo, está vendo como é importante isso aqui? O cara recém assumiu o cargo aqui, veio do nada aí. Vamos partir da hipótese que foi aquela tal fusão de 2 empresas. E o cara chega lá e, não, vamos mudar o negócio aqui. O pessoal resiste. É normal isso aqui, tá vendo? Então veja como descreve exatamente aquilo que eu falei. Como o cara é vice-presidente, é lógico que ele não vai ser mandado embora, né? Ele vai ser só bloqueado, vai ser, digamos assim, segura aí que nós não queremos mudar. Então, essa informação é importante, anote aí, ó. A resistência à mudança é, em certa medida, não muito, não em demasia, é positiva, pois permite que as organizações mantenham um grau de estabilidade e previsibilidade. Tranquilo? Agora vamos ver onde é que estão os erros nas outras duas. Os hábitos e o medo do desconhecido são importantes fontes de resistência organizacional a processos de mudança nas organizações. Onde é que está o erro aí? Mas não é. Parece que é, mas não é. Atenção, ele está falando em resistência organizacional. Resistência da organização. Organização não tem medo e não tem hábito. Se ele escrevesse resistência do grupo, ou se ele escrevesse resistência da equipe, ficaria certo. Porque gente, pessoas, têm medo. Organizações não têm medo. Tá entendido? Detalhezinho, né? Detalhezinho. Mas a interpretação é essa. 3. A resistência à mudança é característica específica de indivíduos incompetentes e acomodados. E que por isso têm medo de novidades. Ó, se ele colocasse assim, a resistência à mudança, na maioria das vezes se manifesta em pessoas incompetentes e acomodadas, ficava certo, hein?
Agora, como ele fez uma afirmação de que tem resistência à mudança, é incompetente e acomodado, ficou errado. Porque tem gente que resiste à mudança por problemas, por exemplo, de ser conservador. Ele não gosta de mudança, mas não significa que ele seja incompetente e acomodado. Então ela fica errada porque ela está muito afirmativa, ela não deu uma margezinha para pessoas que, por exemplo, são extremamente conservadoras. 4. Apenas o clima organizacional pode ser modificado, mas não a cultura organizacional. Isso aqui eu falei na aula, né? Certo? A cultura organizacional pode ser modificada. A diferença é a seguinte: clima organizacional muda no curto prazo, cultura organizacional pode ser mudado sim, só que no longo prazo. Então esse cara aqui, o erro está lá na primeira linha, tá vendo? Ele recém assumiu o cargo e já quer mudar tudo. Dançou, vai enfrentar problemas. Fechamos essa? Podemos ir para frente? Então vamos para 3 agora. Questão 3. Em todos os livros de gestão, um tema muito abordado refere-se ao impacto da cultura organizacional sobre o comportamento humano. A cultura organizacional pode ser considerada como um passivo para a organização? Então, atenção, o que é passivo para a organização? É uma visão negativa para a organização, né? Um atrapalho, tá? Uma coisa que prejudica a organização. Bem, a resposta correta é a letra C. Sim, mas só que numa determinada situação. Quando os valores compartilhados não estão em concordância com aqueles que podem melhorar a eficácia da organização. Tá? Então, se os valores compartilhados na organização, a cultura tem valores compartilhados que não contribuem para melhorar a eficácia da organização, então ela é um passivo, ela faz mal. Beleza? Vamos ver o que tem de errado em cada uma das outras. Letra A. Não, porque a cultura é um ativo fundamental para a contratação de novos funcionários que não se pareçam com a maioria dos membros da organização. Tem nada a ver. Contrata um novo funcionário a partir da sua competência profissional e não a partir da sua cultura, certo? Você não vai saber como que o cara é também, né? Exatamente. Só depois que você vai ver a figura, tá? Então está errada a A. Se vocês não concordarem, me perguntem. B. Não porque uma cultura forte ajuda no processo de mudança organizacional, impondo desafios a seus empregados. Não, a cultura forte tende a conservar aquilo que tem, não mudar. Tá? C está certa. Letra D. Sim, porque exerce uma pressão sobre a conformidade dos funcionários, aumentando seu grau de comprometimento. Olha, a cultura organizacional não será um passivo caso ela exerça uma pressão e aumente o compartimento. Daí ela seria um ativo, né? Seria uma coisa boa. Concordam? E letra E. Sim, porque reduz a ambiguidade. O que quer dizer ambiguidade? Duplo sentido, por exemplo, né? Sim, porque reduz a ambiguidade do comportamento dos funcionários, inibindo a sua criatividade na medida em que deixa claro como as coisas devem ser feitas. Ora, se ela reduz a ambiguidade, ela é boa, não é passivo, né? Tranquilo? Beleza? Vejam que você ouve e vê o texto, você diz, isso é uma molezinha, mas tem armadilhas, concorda? 4. Considerando as afirmativas abaixo, que tratam de cultura organizacional, identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. A sequência correta é a sequência da letra C. Então veja lá, ó, é VVFFF, tá certo? As duas primeiras são verdadeiras e as 3 últimas são falsas. Vamos ver se está certo agora, veja lá. É verdadeiro dizer que é impossível para a organização implementar com sucesso uma estratégia que contradiga a sua cultura. Tranquilo, né? Eu achei que era falsa essa. Por que você achou que era falsa? Porque eu achei que não fosse impossível. Eu achei que talvez fosse difícil. Mas Eu concordo com você. Ela ficaria melhor se tivesse Porque difícil. impossível é uma coisa que não acontece de forma alguma. E na verdade pode.
seria Eu concordo com você. Eu tiraria impossível e colocaria difícil, tá? Aí se tivesse difícil, eu até... Eu concordo. Agora, esse caso de impossível, É. ela afirma com muita veemência algo... É. meio- Concordo com você. Vocês vão ter esse problema na prova, tá? Você sabe o assunto e daí você não concorda com ele, tá? Mas concordo com você. Se tivesse escrito é difícil, ficava mais certa ainda, Tanto tá? que eu já eliminei todas as que a primeira era F, eu já eliminei por causa desse negócio. Beleza. Eu errei tudo. Mas nesse concurso essa aí ficou certa, tá? Aham, entendi. Porque eu não mexo também no texto, né? É importante que você tenha isso. E isso é um problema, viu? Quanto mais se estuda, mais se briga com a questão da prova. É uma coisa que diz assim, é com certeza. Não está errado, concordo com você. A segunda está verdadeira. Quanto maior a congruência entre as crenças e atitudes do funcionário e a cultura da organização, maiores as chances de um bom desempenho desse funcionário. Opa, essa ficou bem redigida, né? Sim. Essa deu aquela aliviada que você falou, né? Não garante, mas aumenta as chances. Bom, vamos ver as 3 erradas agora. Quanto maior for o conhecimento dos funcionários de uma organização, melhor será a cultura organizacional. Então veja que aqui ele trabalha aquele conceito de pessoa culta. Que quem não estuda a cultura acaba colocando que está certo. Aquela ideia de que ter conhecimento aumenta a cultura. Não é ter conhecimento, tá? Porque Ok? a cultura, o funcionário entra e sai, a cultura mantém. Não, mas não é só essa a ideia. Lembra que eu falei que aqui ele está dando a ideia de que pessoas cultas vão fazer que a empresa tenha mais cultura. Isso não é verdadeiro. Diferenciar. Ficou tranquilo? Beleza? Depois, as organizações que valorizam o planejamento têm maiores chances de sucesso na implementação disso. É isso? Aqui é? É aqui que nós estamos, é? Sim. As organizações que valorizam o planejamento têm maiores chances de sucesso na implementação de suas estratégias. Ora, por que isso aqui é falso? Porque não tem nada a ver com cultura, tá? Isso aqui é planejamento. Então, Eu achei que era verdadeiro. não, mas cadê a palavra cultura aí? Não tem, mas eu achei. Não. Tá certo, entendeu? Mas está fora do contexto. A informação é verdadeira, mas está fora do contexto, tá? Não tem nada a ver com cultura isso aqui. É falso devido ao título. Né? Exatamente, não combina com o enunciado. Isso também eles fazem às vezes. A informação é correta, mas não cabe aqui nesse contexto. A última, a cultura das empresas privadas influencia menos o comportamento e expectativa dos empregados do que a cultura das organizações públicas. Negativo, não tem diferença nenhuma, porque quem trabalha em instituições privadas é gente e quem trabalha em instituições públicas é gente. Então, gente se comporta do mesmo jeito. A montagem do comportamento cultural é idêntico. Fechado? Vamos para 5 agora. 5. Cultura organizacional é um conjunto de, correto a letra E, mecanismos reguladores e adaptativos de pessoas ou grupos a determinado ambiente em determinado tempo. Gente, pega essa letra E e anota ao lado, eu preciso ler na semana da prova. Isso aqui resume tudo, tá? Resume tudo. Mecanismos reguladores e adaptativos de pessoas ou grupos a determinado ambiente em determinado tempo. Se eu tivesse que fazer um resumo da aula de hoje, seria essa afirmação aqui. Se você entender esse conceito aqui, você matou cultura. Tá? Ele é um mecanismo adaptativo. A gente desenvolve cultura para poder conviver, tanto com as pessoas quanto no meio ambiente. Tranquilo? Vamos ver as erradas. Procedimentos informais da organização. Então, atenção para uma coisa que eu já vou adiantar para vocês aqui e vocês vão anotar aí. A A, B, a C e a D são componentes da cultura, tá? Mas não são a definição completa de cultura. Então, compõem a cultura. Os procedimentos informais, sim. Normas emitidas pela organização que formam o código de conduta pelo qual todos os seus membros se submetem. Olha, quando a instituição faz normas de conduta, a ideia dela é, dentro do possível, mexer na cultura. Tá?
Então, por exemplo, o pessoal está meio bagunçado, não está produzindo muito, ele deixa essa norma. Mas isso é cultura? Não. Isso é um componente que pode influenciar na cultura. Ficou claro? O procedimento informal, vocês sabem o que é, né? O procedimento informal é a rádio peão, é a conversa do almoço, a conversa do barzinho, né? Esse é o procedimento informal. O procedimento informal, ele tende a influenciar mais a cultura do que a norma emitida pela empresa. Mas quando uma empresa emite uma norma, ela está querendo influenciar a cabeça dos funcionários. Beleza? Então, a B, C e D são componentes, tá? Que daí podem ser resumidos na letra E. Letra C. Pessoas instruídas que atuam como formadoras da opinião dentro da organização. Então, veja bem, se eu considerar a C como um dos componentes, fica certo. Porque é lógico que quem é bom de bico, tem bastante informação, é capaz de convencer alguém, ele vai influenciar na cultura, concorda? Ele não muda a cultura, ele influencia na cultura. Letra D, procedimentos formais da organização. O que são procedimentos formais? Quem manda em quem ocupa que cargo, tá? Então, vê se vocês conseguem concordar comigo. Da A até a D são partes da cultura organizacional. A definição completa de cultura organizacional está na letra E. Matamos? Ficou tranquilo? Bem, vamos para frente agora. 6. Pode-se concluir da definição de cultura, veja que pode-se concluir, tá vendo? Pode-se concluir a definição de cultura organizacional como produto do aprendizado pela experiência comum de um grupo. E aí, atenção, já aproveite e circunde esse enunciado aqui. Esse enunciado ele pode aparecer como uma alternativa correta na prova, tá? Ok? Pode-se concluir da definição de cultura organizacional como produto do aprendizado pela experiência comum. Quer dizer, você vai convivendo com as pessoas, vai quebrando a cara até que você forma a cultura da sua instituição. Beleza? Ficou tranquila essa informação? Bem, aí a resposta correta é a letra E. Experiência comum de um grupo que pode haver culturas diferentes em uma organização, distinguindo cada grupo dentro de uma cultura mais ampla. Essas culturas diferentes, faz uma flechinha aí, é aquele conceito de subcultura, certo? Vamos ver o que tem de errado nas alternativas importantes. O importante é identificar as regularidades observadas. Espera aí, se eu vou buscar regularidades, aí eu já estou trabalhando com o conceito de certo e errado, tá? E não existe certo e errado em cultura. Tranquilo? 2. Sempre existem valores dominantes numa organização que caracterizam a sua cultura organizacional. Espera um pouquinho. Não é sempre. Em alguns casos existe, mas não é sempre. Então esse é aquele caso que você falou do sempre, né? O sempre aqui não cabe. C. A cultura de uma organização deriva da filosofia que guia as políticas da organização. Opa! A cultura também deriva, mas não só deriva, tá? Da forma que está escrito ali, está dizendo que só deriva, fica errado. Tranquilo? E D. As normas que envolvem os grupos de trabalho são determinantes da sua cultura. Não, as normas que envolvem os grupos de trabalho não são determinantes da sua cultura, são determinantes, por exemplo, da sua disciplina, tá? Mas não da sua cultura, tá? Mas, no entanto, as normas influenciam. Estamos chegando no fim da aula, o que vocês acharam? Assuntinho meio chato, às vezes, né? Pode ser, não tem problema. Pô, assunto chato, né? Pô, bem que podia ter ficado em casa. Mas só que tem um detalhe, viu? Vale ponto na prova e vale ponto forte. Tem algumas provas que vale 2, 3, 4 pontos isso aí. Ele cai junto com o que?